Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Falcão, professor de História. Na nossa aulinha de hoje nós vamos começar a discussão sobre o capítulo 5 do livro de vocês, um capítulo super interessante que tem uma profunda relação com a história moderna. Quando eu falo de história moderna, eu estou falando da idade que vem depois da Idade Média. Então nós agora de fato saímos da Idade Média e agora estamos na chamada Idade Moderna, que começa ali no século XIV, século XV, né? Até a partir aí do século XV para o XVI. E este tema que a gente vai estudar hoje, as grandes navegações europeias ou viagens ultramarinas, este acontecimento, este contexto é justamente o momento em que a Europa passa da chamada Idade Média para a Idade Moderna. Portanto, é um assunto extremamente pertinente para a gente entender a expansão dos europeus. E este contexto vai estar também diretamente ligado à chamada, abre aspas, descoberta da América. Então nós vamos descobrir, nós vamos entender como que foi tudo isso neste capítulo, que é bastante interessante para nós neste momento. Vamos lá. Então, Grandes Navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram através do oceano entre os anos 1400 até 1600. Este é o contexto que a gente chama de grandes navegações. É importante lembrar que nós estávamos vindo do chamado Renascimento comercial, não é? E no Renascimento comercial, que começa ali depois das Cruzadas, os europeus eles vão redescobrir o comércio, vão redescobrir aquelas rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. Então, aquelas rotas que tinham sido fechadas na época medieval, elas foram retomadas ali pelo Oceano Atlântico, mais especificamente no Mar Mediterrâneo. E aí tem aqueles burgueses, né, a burguesia italiana, de Gênova, Veneza, como a gente já estudou. Agora, este momento é um momento para além disso, tá? Conforme a gente vai ver a partir desse capítulo, né? Essas viagens maiores, né? Por isso que a gente chama também de viagens ultramarinas, para além dessas rotas que já tinham sido retomadas com o renascimento comercial. Bom, olha só que curioso, gente. Falando de cartografia, falando de mapa, esse aqui era uma projeção cartográfica, era um mapa utilizado pelos navegadores europeus. E essa projeção foi feita por um geógrafo e astrônomo antigo chamado Ptolomeu. Eles acreditavam, gente, que o mundo se resumia a isso aqui. A gente sabe que antigamente, né, se acreditava que a Terra era plana, não se sabia, né, que a Terra era esférica, que a Terra é oval, como nós sabemos hoje. Mas eles acreditavam que a Terra era plana. E o povo europeu que estava aqui, né? Então a Europa está direitinho, a Ásia está mais ou menos, e a África está totalmente diferente do que é, né? Isso porque o povo europeu, veja, o povo europeu, as viagens que eles faziam no Renascimento comercial se resumiam aqui, ó, ao mar Mediterrâneo, como a gente chama, né? Que está como mare internum, né? Um mar fechado aqui. Que era um mar calmo de ser navegado, né? Então, eles não tinham conhecimento da América, eles não tinham conhecimento da real proporção da África. Olha só, ela está toda assim, meio estranha, né? Essa África que está meio quadrada, né? Então, era isso aqui o mundo que eles tinham conhecimento. Tá? Essa aqui é a projeção ptolomaica, como a gente fala, né? Projeção de Ptolomeu. E aí vai surgir, portanto, uma necessidade. As grandes navegações, como a gente fala, vão vir de uma necessidade, a seguinte necessidade. Quais os motivos? A busca de uma nova rota marítima para o Oriente. Isso porque nós sabemos que no Oriente, né, desde o Renascimento comercial, os produtos que vinham do Oriente, do que eles chamavam de Índias, né, aquela região da Índia e da China, aquela antiga rota da seda, né, mas os produtos que vinham de lá, e aí que produtos eram esses? Especiarias,
tapetes, seda, artigos de luxo. Esses produtos eram muito caros. Aí você deve estar pensando, nossa, professor, mas hoje eu vou no mercado e eu compro o Sazon por R$ 2. Mas na época era caro essas especiarias. Cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, né? Esses elementos, essas especiarias, né, esses condimentos eram muito caros. Dava muita grana. E o que acontece? Constantinopla, que ficava mais ou menos... Constantinopla ficava mais ou menos aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, né? Constantinopla era uma região estratégica. Antes, Constantinopla fazia parte do Império Bizantino, portanto era um império próximo, porque por ser um império cristão, era próximo aqui dos europeus, né? Então, só que Constantinopla foi tomada pelos islâmicos, pelos turco-otomanos, né, como a gente fala. A gente já estudou esse capítulo, né, esse conteúdo lá no início do ano, questão da expansão islâmica. Quando os islâmicos tomaram, porque essa região aqui, portanto, gente, era uma ponte, né? Então, os produtos saíam aqui das Índias, eles vinham aqui, né, por rotas terrestres, aí eles passavam aqui por Constantinopla até chegar no mar Mediterrâneo. E aí eles chegavam na Europa e eram revendidos aqui pelos burgueses. Acontece que quando os turcos otomanos tomaram essa região de Constantinopla, eles não eram bestas nem nada, subiram o valor dos impostos. E aí, para que esses produtos passassem para cá, subiu o valor do imposto. Além do mais, eu chamo a atenção para Portugal, tá? Portugal vai ter, ó, esse mapa aqui a África tá direitinho, né? Esse aqui é o mapa como a gente conhece hoje, né? Olha a diferença, né, gente, da África aqui, né, para projeção ptolomaica lá para essa projeção atual, né? Mas isso vem depois, essa projeção, né? Então, aqui o mar Mediterrâneo, né? Então essa região aqui, os produtos vinham por aqui, certo? Eles passavam por aqui, pela região da Turquia, onde hoje está a Turquia, na época Constantinopla, cidade de Constantinopla, e aí eles eram os produtos navegavam aqui pelos navios aqui e eram vendidos pela Europa. E aí teve toda essa questão dos turcos otomanos, subiu o imposto, e eu chamo a atenção, gente, para essa pontinha aqui verde, tá vendo meu mouse aqui, ó? Esse paizinho verde aqui, essa tirinha verde, é Portugal. Sabia que Portugal é desse tamanhinho? Pois é, Portugal tá aqui na ponta, olha. Certo? Portugal tá aqui na ponta. E Portugal, gente, Portugal tinha uma burguesia crescente. Portanto, uma burguesia que queria lucrar. Uma burguesia que queria chegar, que queria ter participação nos lucros das especiarias, já que as especiarias, os tecidos, né, os produtos que vinham aqui das Índias, eram produtos muito valiosos. E a burguesia, Portugal estava bem aqui na pontinha, ou seja, chegava por último aqui. E aí a burguesia portuguesa começou a raciocinar. A gente precisa chegar até as Índias. A gente precisa chegar até as Índias. Por aqui, pelo mar Mediterrâneo, já era tudo dominado pelos navegadores, pelos mercadores, pelos burgueses italianos, né? Aqui da Península Itálica, de Gênova e Veneza. Os genoveses e venezianos. Por aqui estava complicado, né? Porque por aqui também os turcos otomanos tinham dominado. Aí, o que a burguesia raciocinou? Bom, eu preciso estabelecer uma nova rota para eu chegar, para eu chegar até aqui. Por aqui eu não posso, por aqui eu não posso. O que os portugueses pensaram? Acompanha o mouse, ó. Eles então tiveram a ideia de cortar o continente africano até chegar às Índias. Olha a volta que eles iam dar, gente. Aí você deve estar pensando, nossa, professor, mas não compensava fazer isso, ia gastar demais. Era um grande investimento, porém o lucro seria muito maior. Porque se de fato Portugal conseguisse consolidar essa nova rota para chegar até as Índias, gente, Portugal iria, a burguesia portuguesa iria conseguir comprar os produtos direto da fonte. Então os produtos chegavam aqui já superfaturados, né? Quando chegavam aqui nessa pontinha. Então Portugal pensou, eu vou dar a volta, mas vai compensar. Porque eu vou comprar direto da fonte, eu vou comprar bem mais barato e vou poder ter muito mais lucro no processo de venda.
Então, eu já falei como conseguir uma nova rota para as Índias. Aqui, tcharam, a ideia de Portugal. Essas outras rotas a gente vai ver depois, esse processo de chegada no Brasil, né? Isso que a gente vai ver depois, essas outras rotas. Então, Portugal vai se preocupar com isso, né? De circunnavegar, como a gente fala, circunnavegar o continente africano até chegar às Índias, tá bom? A solução, então, seria navegar pelo Oceano Atlântico. Só que, para Portugal fazer isso, Portugal teria que vencer grandes perigos que ele tinha a enfrentar, né? Porque não se tinha o costume de se lançar assim para o oceano. Uma coisa era navegar aqui no mar Mediterrâneo, que era um mar calmo, né? Essa região aqui do Mediterrâneo. Outra coisa era se lançar mar aberto, né? Então, eram grandes perigos. Quais os perigos, então, que Portugal tinha que enfrentar para chegar até as Índias? Bom, aí nós costumamos dividir em dois, né? Primeiro os chamados perigos imaginários e depois os chamados perigos reais. Vamos começar com os perigos imaginários. Primeiro, acreditava-se que a Terra era quadrada ou que a Terra era plana. Havia essas duas visões. Outros julgavam que ela era achatada como uma pizza. Já pensou, gente? Falava-se que na altura da linha do Equador as águas ferviam, incendiando os navios, então não podia se navegar muito, porque se você chegasse a uma região, essa região, a água fervia e ia engolir os navios. Também acreditava-se em monstros marinhos, que contava-se, né, que infestavam o Oceano Atlântico, então se tinha medo. Então é bom lembrar que nós estamos numa mentalidade que, por mais que a gente esteja chegando na chamada Idade Moderna, o homem europeu desse período ainda tinha uma mentalidade medieval. E a mentalidade medieval era baseada, era povoada por esses misticismos, por essas crenças nesses animais mitológicos, nessas bestas marinhas, né? Então eles tinham medo de ir para um local desconhecido. Mesmo que eles achavam que poderiam cair no meio do abismo, ou também porque eles acreditavam que tinham serpentes, monstros marinhos que iam devorar os navios, né? Então o povo português, os navegadores portugueses que se dispuseram a se lançar para o oceano, eles foram destemidos e corajosos, né? Antes de tudo. Porque na mentalidade da época isso representaria um enorme perigo, certo? Esse é um ponto. Acreditava-se que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim, já falei isso, que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas, né? Como essas ilustrações medievais aqui. Agora, para além dos perigos imaginários, nós também tínhamos os perigos reais. Os navegantes, tinham pela frente também os perigos que não eram poucos, como ventos desfavoráveis, ameaças de encalhe, ou seja, o navio poderia encalhar, né, poderia ficar parado, poderia naufragar também, poderia cair, doenças desconhecidas, povos e lugares estranhos, fome e sede nos navios, eles poderiam faltar mantimentos. Não se tinha tecnologia avançada para isso. Então, assim, representou uma enorme dificuldade, né? Essa decisão dos portugueses de serem os primeiros, né, a se lançarem para o oceano. Isso representou uma enorme coragem e ousadia para que eles fizessem isso. Não era fácil vencer esses medos, esses perigos imaginários e esses perigos reais. Então, por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? Né? Você olha, canela, cravo, noz moscada, pimenta do reino. Poxa, professor, isso é tão baratinho hoje, né? Mas na época não era. Na época eram produtos caros, como eu já falei. Elas eram utilizadas para conservar os alimentos. Na época não tinha geladeira, né, gente? Então, para conservar os alimentos, as especiarias eram usadas. Além disso, buscá-las dava muito dinheiro. Portanto, gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Valia a pena enfrentar esses perigos. Eles não iriam arriscar a própria vida à toa. Se eles estavam fazendo isso, é porque de fato compensava. O lucro seria muito grande. Então, não pensem vocês que foi fácil e que aconteceu do dia para a noite. Tipo assim, Portugal se lançou e do nada, meses depois, ele chegou lá nas Índias.
Demorou. Demorou muito mesmo. E a gente vai ver todas essas etapas, né, para que Portugal chegasse até as Índias, as viagens, as expedições, e vamos entender também por que Portugal foi esse primeiro, né? Já vimos algumas razões, né? Mas faltam outras também para a gente entender na próxima aula, nossos próximos encontros a gente vai discutir isso aí. Beleza? Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Bons estudos para vocês. Até mais.